A alma e a imortalidade. Introdução. Tudo acaba com a morte ou existe algo que sobrevive à decomposição do corpo físico? Se existe, para onde vai? Qual o seu destino? Para responder a essas questões, dividimos este estudo em 3 tópicos, que são a alma, a morte e a vida futura. 2. Conceito. Alma do latim anima, semelhante à palavra grega animus, vento, significa ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Para o Espiritismo, a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo o seu envoltório. Imortalidade, sob a forma negativa, prefixo negativo e, o termo exprime a noção essencialmente positiva, de vida sem fim, daquilo que não é submetido à morte. Excetuando-se o seu uso metafórico, a imortalidade é antes de tudo uma hipótese metafísica de origem religiosa, que concerne a alma, sustentada pelo conjunto da filosofia espiritualista desde a antiguidade. 3. Histórico. Não se sabe exatamente quando entrou no espírito do homem a ideia de sobrevivência depois da morte. No período paleolítico, 250000 a 12.000 a.C., não há prova de sua existência. Somente a partir do período neolítico, 12.000 a.C. a 4.000 a.C., é que se encontram vestígios, principalmente pelos ornamentos, armas e alimentos deixados perto dos mortos. No Antigo Egito, a convicção da existência de uma vida futura era categórica, principalmente para os que eram embalsamados. Na Índia, desenvolveu-se a doutrina da metempsicose, a possibilidade da alma voltar num corpo de animal. O budismo ofereceu socorro com sua esperança no Nirvana. Na Pérsia, o maisdeísmo proclamou, desde terceiro século a.C., a doutrina da ressurreição. A concepção da ressurreição apresenta-se pela primeira vez, na literatura judaica, no livro de Daniel, escrito cerca de 165 a.C. Os argumentos de Sócrates e de Platão, tão difundidos no âmbito da filosofia, não foram os primeiros, apenas mostraram a tendência crítica de dar base racional a uma ideia admitida por muitos. Grande parte do êxito do cristianismo foi sem dúvida a crença na vida futura, que oferecia salvação a todos os homens, independentemente de cor, sexo ou posição social. Na época do Renascimento e do desenvolvimento das ciências naturais, começaram a exprimir-se dúvida quanto à ideia da imortalidade da alma. Hoje convivemos com essas duas crenças, de um lado o materialismo que nega a existência da alma após a morte e do outro o espiritualismo que a corrobora. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. 4. Alma. Allan Kardec analisa o termo sob 3 aspectos. 4.1 Alma para os materialistas. Segundo uns, a alma é o princípio da vida orgânica material, não tem existência própria e se extingue com a vida, é o puro materialismo. Neste sentido, e por comparação, dizem de um instrumento quebrado, que não produz mais som, que ele não tem alma. De acordo com esta opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Kardec, 1995, p. 16. 4.2 A alma para os panteístas. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal de que cada ser absorve uma porção. Segundo estes, não haveria em todo o universo senão uma única alma, distribuindo fagulhas para os diversos seres inteligentes durante a vida, após a morte, cada fagulha volta à fonte comum, confundindo-se no todo, como os córregos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Kardec, 1995, p. 16. 4.3 A alma para os espiritualistas. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte.
Esta concepção é incontestavelmente a mais comum, porque sob um nome ou outro a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra em estado de crença instintiva, e independente de qualquer ensinamento, entre todos os povos, qualquer que seja o seu grau de civilização. Essa doutrina, para a qual a alma é causa e não efeito, é dos espiritualistas. Kardec, 1995, p. 16. Haveria necessidade de 3 palavras diferentes para expressar cada uma das ideias. Assim, Allan Kardec acha que o mais lógico é tomá-la na sua significação mais vulgar, e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que existe em nós e sobrevive ao corpo. 5. Morte. 5.1 Experiência universal. A morte é uma experiência universal. Todo o ser humano nasce, cresce, luta, sonha, traça planos, constrói para o futuro para, finalmente, ceder à morte. Para muitos é uma hora de tristeza, de melancolia, para outros, é como um alívio pelo cumprimento dos pesados deveres de sua existência. As diversas culturas e religiões dão suas contribuições para a compreensão do tema. O Dr. Frank Mahoney, professor de antropologia da Universidade do Havaí, por exemplo, mostrou a diferença entre a cultura americana e a da sociedade micronésia, a dos truqueses. Enquanto os americanos negam a morte e o envelhecimento, os habitantes das Ilhas Trunk, Pacífico, ratificam-na. Em termos religiosos, o hinduísmo afirma que a alma ou essência espiritual, Atman, do indivíduo é eterna, o budismo, que a vida depois da morte é um problema sobre o qual nada pode ser dito, o catolicismo, que a vida depois da morte está inserida na crença de um céu, de um inferno e de um purgatório. 5.2 Questões para reflexão. Quem deixa quem, é o espírito que deixa o corpo ou o corpo que deixa o espírito? É doloroso o instante da morte. A morte do homem justo difere da do injusto. Deve-se cremar o cadáver ou enterrá-lo naturalmente. O que leva uma pessoa a temer a morte? Porque o espírita não deve temer a morte. 5.3 O temor da morte. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, trata exaustivamente do problema da morte. Diz-nos que o temor da morte decorre da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Segundo o seu ponto de vista, o espírita não teme a morte, porque a vida deixa de ser uma hipótese para ser realidade. Ou seja, continuamos individualizados e sujeitos ao progresso, mesmo na ausência da vestimenta física. 6. Vida futura. Baseando-nos nas concepções de alma dada por Allan Kardec, podemos esperar as seguintes perspectivas para a vida futura. 6.1 O nada. O niilismo, do latim nihil, nada, fruto da doutrina materialista, significa a ausência de toda a crença. Como a matéria é a única fonte do ser, a morte é considerada o fim de tudo. Os adeptos do materialismo incentivam o gozo dos bens materiais, dizendo que quanto mais usufruirmos deles, mais felizes seremos. Como se vê, a consequência do niilismo é a corrida em busca do dinheiro, da projeção social e do bem-estar material. 6.2 Absorção no todo. O panteísmo do grego pan, o todo, e fias, Deus significa absorção no todo. De acordo com essa doutrina, o espírito, ao encarnar, é extraído do todo universal, individualiza-se em cada ser durante a vida e volta, por efeito da morte, à massa comum. As consequências morais dessa doutrina são semelhantes às do materialismo, pois ir para o todo, sem individualidade e sem consciência de si, é como não existir. 6.3 Céu e Inferno. O dogmatismo religioso afirma que a alma, independente da matéria, é criada por ocasião do nascimento do ser, sobrevive e conserva a individualidade após a morte.
A sua sorte já está determinada, os que morreram em pecado irão para o fogo eterno, os justos, para o céu, gozar as delícias do paraíso. Essa visão deixa sem respostas uma série de anomalias que acompanham a humanidade, como, por exemplo, os aleijões e a idiotia. 6.4 Progresso ininterrupto do espírito. Para o Espiritismo, a vida espiritual é a vida normal, a vida corpórea é uma fase temporária em que o espírito se reveste de um envoltório material e de que se despe por ocasião da morte. O Espiritismo mostra-nos que o espírito, independente da matéria, foi criado simples e ignorante. Todos partiram do mesmo ponto, sujeitos à lei do progresso. Aqueles que praticam o bem evoluem mais rapidamente e fazem parte da legião dos anjos, dos arcanjos e dos querubins. Os que praticam o mal recebem novas oportunidades de melhoria, através das inúmeras encarnações. Importa salientar que uma vez no mundo dos espíritos, eles continuam com sua individualidade, sujeita a um ininterrupto progresso. 7. Conclusão. A imortalidade da alma é um fato concreto. Cabe-nos, assim, com o auxílio das explicações racionais e convincentes do Espiritismo, pautar a nossa vida segundo os ensinamentos morais deixados por Jesus. 8. Bibliografia consultada. Kardec, A. O Livro dos Espíritos. 8 ed. São Paulo, FESP, 1995. Kardec, a Obras Póstumas. 15 ed. Rio de Janeiro, FEB, 1975. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Lisboa/Rio de Janeiro, Editorial Enciclopédia, SDP. São Paulo, maio de 2006.